Há 33 anos, nos deixava o cantor e compositor Raul Santos Seixas, conhecido como o pai do rock brasileiro. Vítima de complicações de uma pancreatite aguda, o cantor deixou uma legião de fãs e músicas famosíssimas que marcaram várias gerações e estão na boca do povo até hoje. Quem aí nunca pensou em desistir de tudo, mas abandonou a ideia após lembrar da música "Deite outra vez"? Ou quem nunca refletiu muito após analisar as letras de Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, Ouro de Tolo? Ou quem nunca foi em algum show de qualquer gênero que seja e ouviu alguém brincar gritando o famoso bordão "Toca, Raul"? O legado que ele deixou não apenas nas músicas, mas na nossa cultura de modo geral é indiscutível. Mas fora o lado artístico, Raul Seixas também é famoso por sua alta espiritualidade, que é refletida em muitas de suas músicas. Pensando nisso, eu resolvi trazer análises de algumas de suas letras. Apenas algumas, porque são muitas, né? E isso daria um vídeo muito longo. Então, assim, esse vídeo serve como homenagem a esse grande mestre e quem gosta dele. E também como uma apresentação para quem não o conhece muito, né? Só conhece ele de nome, assim, mas nunca se aprofundou nesse lado místico dele. Eu não vou colocar muitos trechos de músicas por conta dos direitos autorais. Nem cantar, porque minha voz não é lá essas coisas. E porque mesmo assim, o robô do YouTube pode detectar. Parece que ele tá mais aprimorado agora, então todo cuidado é pouco, né? Então, ao invés disso, eu vou apenas citar trechos, como eles foram escritos, como poesia, e dizer a qual música o trecho pertence. E quem quiser pode pesquisar pela música completa aí no YouTube, no Spotify, onde preferirem. Pode ir anotando conforme eu vou falando e depois ouvir as músicas. Isso, claro, se já não conhece, né? Bom, mas antes de começar o vídeo, eu só queria agradecer aqui os apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Gratidão. Quem quiser apoiar o canal de alguma forma, na descrição tem várias opções aí, onde vocês podem fazer doações ou se tornar membros do clube de canais, que é a forma mais comum de apoio, né? E onde também vocês recebem vários benefícios em troca. Mas chega de enrolação e vamos lá, né? Mais ou menos na época dos anos 60 aos anos 80, teve um movimento na América que ficou conhecido como contracultura. Um movimento que visava rejeitar os valores e costumes da cultura vigente. Ou seja, o modo de vida americano, o modo de pensamento, aquele conservadorismo, aquela sociedade robótica do consumo, onde as pessoas viviam de forma automática, trabalhar todo santo dia para pagar contas no fim do mês, no fim de semana ir para a igreja, enfim. Não que hoje a sociedade ainda não seja assim, né? Mas hoje tem muito menos pessoas que vivem dessa forma. Já naquela época, atingia todo mundo. Então, foi nesse movimento de contracultura, né, nessa época que surgiram os hippies, paz e amor. O rock and roll se popularizou, embora ele já existisse desde os anos 50. Foi aqui que ele ficou mais popular. E o ideal de rebeldia que as músicas pregavam passou a ser adotado por boa parte da população mais jovem. As ideias orientais vieram para o Ocidente, porque nesse momento muitos países asiáticos estavam passando por conturbações. A imposição do comunismo na China, a invasão do Tibete e a expulsão dos monges dalaístas. A Índia também teve suas conturbações políticas. E nisso vários mestres vieram para as Américas, bem como conhecimentos dos monges tibetanos
que antes eram restritos e agora passaram a ser espalhados para o mundo, publicados em revistas. Mestres como o Yogananda, o Osho, Krishnamurti, entre muitos outros, ficaram famosos. Práticas como yoga, meditação, tai chi, artes marciais, que antes eram restritas ao Oriente. Sabe, tudo isso vem para a América, que até então era marcada por aquela espiritualidade mais fechada, religiosa, de igreja, né? Os Beatles viajaram para a Índia nessa época, aprenderam muito dessa espiritualidade e levaram para os Estados Unidos e espalharam para o mundo através de suas músicas. E muitas outras bandas de rock também. O próprio Raul mais tarde encontra com os Beatles quando ele foi expulso do país no regime militar, né, devido a essa rebeldia da contracultura, enfim. Só para dar um pequeno resumo do que foi esse período. Foi uma verdadeira revolução cultural. E é dentro desse contexto que surge o Raul Seixas. Assim como o Paulo Coelho, que ficou muito famoso com seus livros, a maioria dos quais sobre temas esotéricos também, né? E que durante um tempo foi parceiro do Raul e compôs algumas músicas com ele. Inclusive o Paulo foi o pontapé inicial para o Raul no ocultismo. Agora, por que é importante eu citar esse período no qual o Raul viveu, esse movimento? É porque isso influenciou fortemente os pensamentos dele, que então foram expostos na forma de música. A música foi a forma que ele encontrou para expressar suas ideias, que atingiram milhões de pessoas e que abrangem assuntos como astrologia, magia, ufologia, ocultismo, religiões, rebeldia, críticas ao sistema, críticas à sociedade do consumo, críticas ao comportamento de rebanho que atinge as pessoas na nossa sociedade, entre muitas outras coisas. Várias músicas ele escreveu sozinho. Outras ele escreveu junto de parceiros, que claro, merecem certo crédito também, como o próprio Paulo Coelho, o Marcelo Mota e também o Marcelo Nova, que está na ativa até hoje. Vive dando entrevistas, indo em podcasts, enfim. E essas letras reflexivas servem até para os dias de hoje. Porque embora a sociedade tenha evoluído muito em certos aspectos, eu diria que ela regrediu em alguns outros e congelou no tempo em outros. Então vamos começar falando de músicas que criticam a nossa sociedade e o modo de vida das pessoas. Como já dito, eu não vou colocar trechos pelos direitos e nem músicas completas, porque o vídeo ficaria muito longo. Eu apenas vou analisar a ideia central que a música tenta passar. E quem quiser depois pode ouvir inteira e pesquisar. O Raul sempre foi chamado de louco, né? Devido ao seu estilo de vida alternativo. E suas ideias, muitas vezes imbuídas de poesia, que a maioria das pessoas não compreendia e achava que ele estava apenas falando coisas sem nexo algum. E ele via isso como uma grande piada. Tanto que é dele a famosa frase: "Prefiro ser louco num mundo onde os normais, entre aspas, constroem bombas." E nessa linha de pensamento, ele tem duas músicas. A primeira é a Maluco Beleza, aquela que é uma das músicas mais famosas dele, se não for a mais famosa. Na letra ele diz: "Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco." Ou seja, enquanto todo mundo na sociedade quer ser igual, nascer, crescer, trabalhar a vida inteira, casar, ter filhos e morrer, ele buscava viver a vida de outra forma, uma forma que valesse mais a pena. É claro que a loucura a qual ele se refere não é nenhum distúrbio mental, nenhuma doença diagnosticável e tratável. Mas em tempos mais antigos, o simples ato de se comportar de maneira diferente já era visto como loucura. Então, o Raul ironiza isso.
Outra música dele é Quando Acabar, o Maluco Sou Eu, onde ele já começa falando: toda vez que eu olho no espelho, vejo que eu sou normal e que isso é coisa rara. Aí mais pra frente, em um trecho da música, ele diz: o russo que guardava o botão da bomba H tomou um pilequinho e quis jogar tudo pro ar. Seu Zé preocupado anda numa de horror, pois falta um carimbo no seu título de eleitor. Quando acabar, o maluco sou eu. Quer dizer, aqui ele está fazendo uma crítica à Guerra Fria, onde o mundo podia literalmente acabar. Bastava um desentendimento grande entre as principais potências, que com um simples botão, com uma simples apertada, tchau planeta. Então ele critica isso. E na segunda frase, ele está falando o quanto as pessoas ficam preocupadas e se desesperam por coisas banais, idiotas. Como ele usa de exemplo alguém preocupado porque um documento não está regularizado, sabe? E isso para essa pessoa é motivo de desespero. E aí ele fala, quando acabar o maluco sou eu. Quer dizer, e eu que sou louco ainda por cima, ele quis dizer, né? Países guerreando, pessoas preocupadas com coisas banais, e quem era chamado de louco era ele, por beber, cantar e dançar apenas. Então ele critica como a sociedade é doente e prefere ser chamado de louco. Afinal, ser louco é estar fora disso tudo, então, ótimo. Nessa mesma linha de críticas à sociedade e comportamentos, tem a música Ouro de Tolo, também famosíssima, onde ele canta: eu devia estar contente porque tenho um emprego, sou dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. E a música continua inteira nessa mesma linha de pensamento, né? Não vale a pena eu citar ela inteira aqui. Como eu disse, eu ia analisar só a ideia central. Mas aqui ele está criticando essa visão que as pessoas têm de vencer na vida, que é ter um bom emprego, ganhar bem, ter muitas posses e etc. Mas o lado espiritual fica de lado nisso tudo. A pessoa tem uma vida robótica, automática, vivendo em função do materialismo, do chamado sonho americano, mas continua vazia. Falta algo, sabe? Um vazio que não é preenchido por nada, por nenhuma quantia de dinheiro, por nenhum bem material. E a crítica é a isso, que é algo que existe ainda até hoje. Sim, bens materiais são importantes, conforto é importante, mas não é o mais importante. É preciso que eu desenhe isso aqui para as pessoas entenderem. Porque um tempo atrás eu postei um corte, né, um short do Eduardo Marinho, onde ele fala basicamente o mesmo. E o nível dos comentários foi esse, apenas validando o que é dito. Mas enfim, voltando. Outra música que critica a sociedade é Carimbador Maluco, que tem o famoso refrão: não vai a lugar nenhum, que basicamente se refere à burocracia, à dificuldade em se conseguir as coisas. O Pluft Plaft Zum é simplesmente uma onomatopeia que se refere ao ato de carimbar, né, de forma quase robótica, por um funcionário. Embora pareça uma música infantil, na verdade é uma grande crítica à sociedade. E em um trecho ele canta: tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Em outra música, chamada Eu Também Vou Reclamar, ele satiriza pessoas que reclamam de tudo. E pessoas assim a gente sabe que tem em todo lugar, toda época, e são pessoas que sugam a nossa energia. E estão em todos os meios, todos. Hoje mesmo o que mais tem no YouTube é a gente fazendo vídeo reclamando das coisas. E naquela época tava uma moda de pessoas fazerem músicas reclamando, então o Raul satiriza isso. Mas é que se agora para fazer sucesso, para vender disco de protesto,
todo mundo tem que reclamar? Eu vou entrar também nessa jogada e vamos ver quem é que vai aguentar. Fora essas críticas à sociedade, o Raul também prega a rebeldia em várias músicas, sendo a principal delas Sapato 36. Eu calço é 37. Meu pai me dá 36. Dói, mas no dia seguinte, aperto o meu pé outra vez. Nesse caso, o sapato é apenas um símbolo, uma metáfora. Aqui o que o Raul está criticando, na verdade, é a repressão por parte de muitos pais. Querendo formatar os filhos, sabe? Querendo que sejam de um jeito. Isso fica claro no trecho onde ele fala: por que cargas d'água você acha que tem o direito de sufocar tudo aquilo que eu sinto em meu peito? Ou seja, ele está falando de sentimentos. De uma repressão que, embora exista ainda hoje, naquela época era muito maior. Eu diria que nisso a gente evoluiu um pouco. Você só vai ter o respeito que quer na realidade no dia em que você souber respeitar a minha vontade. Ou seja, aqui o Raul está pregando a rebeldia e dizendo que respeito tem que ser uma coisa mútua, que não se exige. Muitos filhos sofrem abusos psicológicos do pai, da mãe, a vida inteira, relações tóxicas, tudo por causa desse pensamento de que os pais têm que ser respeitados, pelo simples fato de serem pais, de terem gerado aquele filho. E a coisa não é bem assim. E agora, indo finalmente para a parte da espiritualidade, uma das músicas mais famosas do Raul, sem dúvidas, é a Gita. Essa música faz referência ao épico hindu Bhagavad Gita, um dos épicos mais importantes da cultura hindu, onde um guerreiro chamado Arjuna conversa com Krishna, que é a reencarnação de Vishnu, um dos 3 deuses principais do hinduísmo. Seria o equivalente à figura de Jesus no cristianismo. E durante uma guerra, o guerreiro Arjuna questiona Krishna sobre quem ele é. E ele responde. E basicamente a resposta de Krishna é a música do Raul Seixas. É claro que a música tem muitas adaptações feitas para o Raul, né? Adaptadas para o contexto cultural, local e época. Mas no geral é a resposta do Bhagavad Gita. E essa música, mesmo para quem não tem entendimento nenhum sobre o hinduísmo, pode ser interpretada simplesmente como Deus se mostrando. No caso, não um Deus bíblico, mas um Deus universal, que abrange todas as crenças e religiões, que está em tudo. Por isso a música fala: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida. A música inteira é assim, sugerindo que Deus está em tudo. Não num templo, não numa religião, não num único livro sagrado, mas em tudo. Esse fenômeno mágico, esse interesse súbito, vamos dizer assim, por essa magia, por essa coisa toda que está pintando agora, essa coisa está sendo considerada causa, quando na realidade é um efeito. E a música Gita desperta na pessoa Deus como um todo. Outra música famosa é A Mosca na Sopa, que resumidamente fala nela inteira, né? Repete o refrão: eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Aqui o Raul fez uma crítica ao regime militar, querendo dizer que ele incomodava ele com suas ideias rebeldes, tal como uma mosca que incomoda a gente. Mas o interessante é que o estilo da música faz referência às religiões afro no Brasil, naquela época ainda muito mal vistas, principalmente o candomblé. Afinal, o Raul era baiano, né? E o candomblé é muito forte lá, começou lá. E uma outra música espiritual dele é Carpinteiro do Universo. Basicamente nessa música, junto com o Marcelo Nova, o Raul fala sobre a consciência humana e o fato do ser humano ter essa capacidade criativa de compor, de escrever, de criar histórias, livros, músicas, filmes, fazendo referência ao salmo bíblico: vós sois deuses.
Deus é cada um de nós. Por isso ele fala, carpinteiro do universo eu sou. Numa outra música ele fala também, dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Mambo é simplesmente um estilo musical que ele colocou no verso para ficar mais bonito, mais sonoro. Foquem na parte da consciência. Nela está o segredo do universo. Outra música é Novo Aion, que fala sobre uma nova era, de mudanças, que a sociedade evolui a passos lentos, mas evolui. E que essas mudanças são imperceptíveis no dia a dia, mas ao longo prazo a gente percebe elas. A letra da música é: o sol da noite agora está nascendo, alguma coisa está acontecendo. Não dá no rádio nem está nas bancas de jornais. Em cada dia ou em qualquer lugar, um larga a fábrica, o outro sai do lar. E até as mulheres ditas escravas já não querem servir mais. O vento voa e varre as velhas ruas, capim silvestre racha as pedras nuas, encobre asfaltos que guardavam histórias terríveis. Já não há mais culpado nem inocente. Cada pessoa ou coisa é diferente, já que é assim baseado em que você pune quem não é você. Eu costumo associar essa letra com a transição planetária, porque tem tudo a ver, embora o Raul não tenha escrito ela pensando nisso. Ele sequer era espírita. Na verdade, ele se baseou no Éon Telêmico de Horus. Mas eu digo que dá para ouvir a música e nós, espiritualistas, associarmos imediatamente com a transição planetária, pelas mudanças descritas nela. No campo da ufologia, o Raul tem diversas referências a ET e disco voador em muitas músicas. Mas na música SOS, isso fica muito claro. Que é a famosa "Ô seu moço do disco voador, me leve com você aonde você for". Aqui ele também critica a sociedade e diz que seria muito melhor ser levado embora por um disco voador do que continuar aqui, nesse mundo doente. Ele começa: hoje é domingo, missa e praia, céu de anil. Tem sangue no jornal, bandeiras na Avenida Zil. Mais pra frente ele fala: e nas mensagens que nos chegam sem parar, ou seja, abduções, contatos, entre muitas outras coisas, ninguém pode notar, estão muito ocupados para pensar. Essa frase aqui é sensacional, matadora, nem tem muito o que explicar. Bom, e aqui a gente chega numa parte polêmica do vídeo. Porque, por mais que muitos admirem o Raul, outros o veem com maus olhos, incluindo espiritualistas. Porque, assim como o Raul tem sua parte boa, ele tem sua parte ruim. Mas ninguém é perfeito, né? As pessoas julgam ele porque ele usava drogas, tinha hábitos destrutivos, morreu de tanto beber. Mas aí eu pergunto, isso é problema de quem? Dele, e só dele. Ele nunca prejudicou ninguém, a não ser ele mesmo. O que ele fazia era da conta dele, e ele pagou o preço por esses hábitos destrutivos. Morreu cedo, provavelmente antes do que deveria, sofrendo no fim da vida, e provavelmente sofreu um pouquinho mais no pós-vida. Mas isso não faz dele uma pessoa ruim, nem diminui o valor reflexivo e filosófico de suas obras. Então, a pessoa vir e dizer que o Raul tinha baixa espiritualidade por conta disso e disso, para mim, essa pessoa que está apontando o dedo e julgando tem uma espiritualidade mais baixa ainda. Simples. Afinal, uma coisa que o Raul também nunca fez foi julgar. Júnior, mas o Raul estava envolvido com o ocultismo, magia negra, satanismo. Bom, o ocultismo, propriamente dito, não é uma coisa ruim. É o simples estudo do oculto, do mundo invisível. As pessoas têm preconceito com esse termo, com essa palavra, mas o próprio espiritismo pode ser considerado ocultismo,
porque ele estuda o quê? O oculto, aquilo que a gente não vê. E quanto a participar de rituais de magia negra, sim, ele participou. Mas tenho certeza que ele se arrependeu amargamente disso e pagou um preço alto. E também naquela época, essa coisa toda estava na moda. Não tinha muitos livros, não tinha muita orientação, supervisão. Então ele acabou entrando na onda, mais influenciado até pelo Paulo Coelho, que depois se arrependeu também, virou católico. Juramento mágico. Juramento mágico. Mas não é porque uma pessoa erra que a pessoa é o erro. E o Raul errou nisso, mas em vida ele mais acertou do que errou. E quanto a ser associado com o satanismo, isso foi fake news de religioso fanático. Um pouco por conta de algumas músicas, como Pastor João e A Igreja Invisível, onde ele critica pastores, desses que diz que faz milagres, fala direto com Deus, vende vassoura ungida por um preço altíssimo, fica extorquindo os fiéis e etc. E tem uma música que os religiosos não entendem, mas pregam contra, onde ele fala em um trecho: a história mostra que a gente agrada a Deus fazendo o que o diabo gosta. Para um religioso é uma heresia ouvir isso. Mas para quem raciocina um pouquinho, vê que ele está falando justamente de tudo de errado que já foi feito e ainda é, usando o nome de Deus. Sangue derramado, dinheiro roubado dos fiéis. Isso, segundo as próprias crenças judaico-cristãs, são coisas que o diabo gosta, né? Se ele é maligno, então por que é que os líderes fazem isso, dizendo ser a vontade de Deus? Entende? É isso que o Raul diz. O Raul também tem uma música que chama Rock do Diabo, onde ele fala: existem 2 diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. O diabo do toque, citado por ele, seria o diabo no sentido de esperteza, de curiosidade, que estuda, que desvenda os mistérios da vida. É por isso que tem um trecho que ele diz: enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque. O outro, do exorcista, é a visão popular do diabo, né? Aquela coisinha com chifrinho, do mal. Aquela figura mais mitológica. E então, por esse motivo, ele é taxado de satanista. Alguém que fez pacto com o diabo. E muita coisa nesse sentido. Mas isso é pura intriga de religioso fanático. Aliás, naquela época falavam isso de muitos artistas, não só dele. E outro motivo é a associação de Raul com o Aleister Crowley, que também é visto como um grande satanista pelos religiosos. É o homem mais perverso do mundo, o mal encarnado. Realmente, o Crowley não era flor que se cheire, não. Mas tudo isso de homem mais maligno do mundo é exagero, né? E os grandes líderes políticos da história. E o Crowley foi criador da lei de Telemann, uma filosofia que prega o liberalismo, para você fazer o que quiser da sua vida. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Eu sigo tanto isso que tenho até tatuado a lei de Telemann. Agora, fazer tudo o que quiser sem prejudicar o próximo e ciente de possíveis consequências de seus atos. Tá? Não é fazer qualquer coisa. Isso que o pessoal que interpreta errado essa frase não entende. E aí, com base nisso, o Raul criou a música Sociedade Alternativa. Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel, então vá! Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Ou seja, a lei de Telemann, que ele se refere. Vai ser feliz, não liga para o que os outros vão pensar, não. Tem também a música A Lei, baseada na Telemann, que fala: todo homem tem direito de pensar o que quiser, de amar a quem quiser, de viver como quiser, de morrer quando quiser, de dizer, de pensar, de escrever.
E tem um trecho dessa música que é mal interpretado por muitos, onde ele fala que o homem também tem o direito de matar todos aqueles que contrariarem esses direitos. Muita gente interpreta mal isso, fala, ah lá, Raul Seixas defendia assassinato, onde já se viu? Esse cara era do mal. Mas aqui, ele está se referindo apenas ao direito de legítima defesa. Isso é um direito que todos temos, tanto pela lei dos homens no papel, quanto pelas leis divinas. Agir em legítima defesa não gera nenhum karma. Não faz com que ninguém vá para o umbral, para o inferno, ou seja qual for a crença que a pessoa tem. A lei dos homens também defende isso, se bem que a coisa tá tão esquisita hoje que se alguém invade sua casa e você mata em legítima defesa, quem vai preso é você, né? Mas, enfim, isso já é assunto para um outro vídeo. O fato é que tudo que o pessoal tem contra o Raul Seixas é fruto de ignorância e má interpretação, ou de hipocrisia, né? No caso de criticar ele pelo uso de drogas. A pessoa fala isso dele, ah, esse cara era um drogado, mas toma uma caixa de Rivotril para dormir à noite, então, sabe? O único erro dele foi a parte da magia negra mesmo, mas que ele se arrependeu. E ele era um ser humano, passível de erros. Muita gente ia nos shows dele e o via como um guru, mas era algo que ele mesmo negava, da forma mais humilde possível. Eu não sou nenhum salvador, não. E mesmo que apareça alguém dizendo que é, você tem que buscar isso dentro de você. Então, para mim, o Raul sempre foi mais iluminado do que esse pessoal que se julga superior a tudo e todos. Eu tenho orgulho de ter crescido ouvindo o Raul, porque minha mãe é fã dele, então eu sempre tive bem encaminhado aí, né? E na minha adolescência, que eu comecei a estudar o ocultismo, que eu conheci esse lado mais místico dele, que aí eu me apaixonei de vez mesmo. Com ele eu também aprendi a questionar tudo, sabe? Que é a coisa que eu mais prego para vocês que assistem aqui esse canal. Sabe, as letras dele levam as pessoas a pensarem e expandirem seu lado crítico. O Raul diz em uma música que o mel é doce, é coisa que eu me nego a afirmar, mas que parece doce, eu afirmo com certeza. Quer dizer, não se deve ter certeza absoluta de nada. Deve-se questionar tudo. Essa coisa de viver de certezas absolutas é o que causa a maior parte dos conflitos na nossa sociedade. Como disse o Sócrates, 25 séculos atrás. Só sei que nada sei. Meu nome é Raul Santos Seixas. Eu sou baiano de Quenguenhém. 8 horas de mula e 12 de trem. Eu disse, Deus é aquilo que me falta para compreender o que eu não compreendo.